Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e voltamos com o quadro Pilotos Lendários. Faz uma cota que a gente não faz vídeo desse quadro. A última vez foi em dezembro do ano passado com o vídeo do Felipe Massa. Não pode nem ouvir a palavra trabalho. E agora, após uma enquete que eu fiz na aba comunidade perguntando a vocês, vamos fazer sobre o Nick Lauda, que foi quem venceu a enquete. O quadro em si não venceu a enquete, eu decidi por mim mesmo aqui, é isso aí. Aqui é democracia, quem manda sou eu. Então vamos tentar contar toda a história desse grande piloto que foi Nick Lauda. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Andreas Nicolaus Lauda, ou somente Nick Lauda, nasceu no dia 22 de fevereiro de 1949 na cidade de Viena, na Áustria. Filho de Ernst Peter Lauda e Elisabeth Lauda, e especialmente neto de Hans Lauda, um industrial que também foi conselheiro econômico do governo austríaco por um bom tempo. E digamos, tinha bastante grana. Dinheiro! Assim como toda a família Lauda envolvida com a indústria de papel, que era bem rica. Nick Lauda queria ser piloto, porém a sua família era contra essa ideia. Ele até abandonou a universidade para tentar uma carreira nas corridas. Começou correndo de Mini lá em 1968. Depois foi para a Fórmula V, Fórmula 3, tudo isso com empréstimos conseguidos em bancos, visto que a sua família era completamente contra e queriam que Nick Lauda fizesse parte dos negócios dela. Mas o menino era teimoso e em 71 conseguiu uma vaga na equipe March para correr no Campeonato Europeu de Fórmula 2. E essa vaga foi conseguida com empréstimo de 30.000 libras. Não é euros, tá, Kevin? Tem vídeo aqui que eu falo euros e por aí vai, mas não existia euro nessa época. Puxa, pé de pano, mas você é burro. E a garantia desse empréstimo era o seu seguro de vida, pois o risco de morte lá era alto. E ele fazia empréstimos, pois os outros patrocínios que conseguiam, o vô Hans Lauda arrumava um jeito de barrar, pois era contra a carreira do neto. E os anos 70 eram bem diferentes dos dias atuais, com várias categorias de base e o caminho ali para seguir. Nessa época, o caminho para a Fórmula 1, digamos que era bem mais direto. O começo da carreira de Lauda não foi dos mais brilhantes. Disputou 9 provas da Fórmula 2 em 71 com somente 8 pontos conquistados. Disputou também a prova de casa na Áustria pela March na Fórmula 1 naquele ano, mas abandonou. No ano seguinte, em 72, Lauda renovou seu empréstimo, mas com outro banco, já que seu vô Hans barrou de novo. Conseguiu 100.000 libras de empréstimo com o banco Raiffeisen Kasse para seguir na March. E quem já viu o filme Rush sabe mais ou menos como foi essa relação, apesar de que não é para levar produções como essas de forma tão séria e verdadeira assim. É verdade. Foi campeão do Campeonato Britânico de Fórmula 2 com uma vitória em 4 corridas. Na Fórmula 2 europeia foi melhor, com 3 pódios, 2 poles e um 5º lugar no campeonato, mas ainda assim sem vitória. E na Fórmula 1 disputou a sua primeira temporada completa também pela March. Foram 12 corridas com 0 pontos conquistados e a melhor colocação sendo o 7º lugar. O seu companheiro, Ronnie Peterson, foi o 9º no campeonato com 12 pontos. Nisso, a carreira do Lauda parecia que tinha ido para o saco. E conseguindo outro empréstimo em 3 parcelas, se utilizando até de seu baixo salário de piloto, ele conseguiu uma vaga na BRM em 73. E a temporada dele já foi melhor, conquistou o 5º lugar na Bélgica e terminou empatado com seu companheiro de equipe, Clay Regazzoni. E foi aí que tudo mudou na carreira do austríaco de 24 anos. Clay Regazzoni assinou com a Ferrari para 1974. E foi então que Enzo Ferrari perguntou a Regazzoni sobre Lauda. E a opinião de Regazzoni foi super positiva sobre o austríaco, que era um cara também que conhecia muito da parte técnica e ajudava muito fora das pistas. É uma Ferrari. E daí, mas não presta? Enzo Ferrari então assinou com Lauda para 74, um valor que finalmente faria Nick pagar as suas pendências com os bancos. O plano, no fim das contas, deu certo. E o começo foi o melhor possível. Primeira corrida com a Ferrari e o 2º lugar na Argentina. A primeira pole veio na 3ª corrida na África do Sul e a primeira vitória na Espanha na 4ª etapa. Uma performance dominante, só não colocando volta no companheiro Regazzoni. Ali
aí, Lauda já mostrava que era de fato um talento na Fórmula 1. A oportunidade veio e ele aproveitou. O austríaco terminou aquela temporada em quarto, com 2 vitórias, 5 pódios e incríveis 9 poles. Chegou a brigar pelo título, mas perdeu o gás na reta final com vários abandonos. Só que o ano seguinte seria o de consolidação e o de glória. 1975, e Niki Lauda, em seu segundo ano de Ferrari, trata de mostrar a que veio. Emerson Fittipaldi começou melhor aquele ano, era o atual campeão, mas após a quinta etapa, Niki Lauda atropelou a concorrência. Venceu em Mônaco, venceu na Bélgica, venceu na Suécia, foi segundo na Holanda e venceu na França. E assim abriu uma vantagem gigantesca no campeonato e se encaminhava para o primeiro título, que foi conquistado no GP da Itália, penúltima corrida do campeonato, na frente dos tifosi. Niki Lauda, o cara que tinha que recorrer a empréstimos para correr, que apesar de uma família muito rica não tinha o apoio da mesma, em seu quarto ano completo na Fórmula 1 e segundo pela Ferrari, já era campeão. Era o primeiro título de pilotos e construtores da Ferrari desde 1964. E parecia que o austríaco tinha tudo para papar novamente no ano seguinte. 1976, e diferente do ano anterior, Lauda começou com tudo. Venceu a abertura no Brasil, venceu na África do Sul. Nas 6 primeiras corridas foram 4 vitórias e 2 segundos lugares. Fora o pódio também na 7ª etapa na Suécia. A liderança dele era gigantesca, 29 pontos de vantagem para Jody Scheckter. E a vitória na época valia 9 pontos. Lauda ainda abandonou na França e venceu na Inglaterra após a desclassificação de Hunt 2 meses depois. Só que aí vem o GP da Alemanha no Inferno Verde de Nordschleife. Nürburgring Nordschleife foi uma das pistas mais perigosas e desafiadoras da história da Fórmula 1. 22 km do que disse antes, o Inferno Verde. Hunt era o pole, Lauda era o segundo, e a largada foi dada em condições traiçoeiras. Ele largou com pneus de chuva, mas trocou para pneus de seco após a primeira de 14 voltas. Só que na volta seguinte veio o acidente. Lauda bateu forte e pegou fogo, e logo depois bateram os carros de Brett Lunger e Harald Ertl. Niki Lauda ficou preso dentro de sua Ferrari, pegando fogo, sofrendo várias queimaduras, até que chegaram vários pilotos para ajudar. Um deles, Arturo Merzario, que foi essencial para tirar ele dali. Lauda saiu com vida do acidente, uma era perigosa da Fórmula 1, mas sofreu várias queimaduras na cabeça e nas mãos, ficou em coma induzido e chegou até a ser considerado morto. Recebeu os últimos ritos no hospital, mas no fim saiu com vida. Ele se recuperou ainda bem, inclusive aquela cena no hospital do filme Rush é agoniante. As imagens de Lauda falam sobre o que aconteceu com ele por si só, porém uma grande prova de superação, ele ficou de fora de 2 GPs, mas voltaria um mês depois no GP da Itália. E foi um retorno triunfal, Hunt abandonou e Lauda foi o quarto na Itália. Um resultado que pouca gente esperava pelo tempo que ficou fora. Até a rapidez da recuperação foi inesperada, mas nas últimas 3 corridas do ano ele sofreria. 8º no Canadá, 3º nos Estados Unidos. E agora James Hunt estava somente 3 pontos do líder Niki Lauda. A última corrida seria em Fuji, GP do Japão, com muita chuva no domingo. A chuva era tanta que os pilotos protestaram contra a realização da corrida, capitaneados por Lauda e Hunt. Eles, que eram muito amigos, apesar da rivalidade, lutavam muito pela segurança na Fórmula 1. No fim, a corrida seguiu por obrigações contratuais. Só que os pilotos fizeram um acordo de que dariam uma volta apenas e recolheriam para os boxes. Niki Lauda o fez, desistiu da corrida, onde o próprio falou: "A minha vida vale mais do que o campeonato". Essa situação toda, inclusive, irritou muito o Enzo Ferrari. Mas Hunt seguiu na prova, e de forma dramática foi o 3º para se sagrar campeão em 76. Uma grande virada contra o seu amigo Niki Lauda, que sofreu tudo isso no ano. Um ano muito marcante na carreira de Lauda e na rivalidade com Hunt, que virou até filme. Lauda terminou 76 com 5 vitórias, 3 poles e 9 pódios, além do vice-campeonato. Mas a parada era virar a chavinha para 77. O ano seguinte, esportivamente falando para Lauda, foi maravilhoso. Recuperado completamente de seu acidente em Nürburgring, ele levou o campeonato com tranquilidade. Mesmo enfrentando, por exemplo, uma desistência por uma costela quebrada na Espanha, Lauda venceu 3 vezes com 2 poles e 10 pódios. E foi campeão com 2 corridas de antecedência nos Estados Unidos em Watkins Glen, o que foi também o fim de seu ciclo com a Ferrari. Após o final da última temporada, a relação com a Ferrari azedou, principalmente com Enzo Ferrari. Quase que não corre em Watkins Glen, onde ele anunciou que iria para Brabham em 78. Dessa forma, após o bicampeonato, ele nem correu as 2 últimas etapas do ano. Lauda era o cara da Fórmula 1 naquela época, 2 títulos em 3 anos, o homem a ser batido. Mas agora viria sua nova fase com a Brabham. A Brabham era uma equipe que tentava voltar aos títulos dos tempos de Jack Brabham,
Brabham, comandada por Bernie Ecclestone, com Gordon Murray de projetista e agora com Niki Lauda tendo o maior salário da Fórmula 1. O começo foi até bom, 2 pódios nas 2 primeiras corridas, brigando na ponta da tabela, mas depois o ano foi bem complicado. Vários abandonos, 9 em 16 corridas. Ele conquistou 2 vitórias e uma veio na Suécia, que foi a famosa corrida do carro ventilador da Brabham, que só durou aquela prova. A outra foi conquistada na Itália, corrida da morte de Ronnie Peterson, após punições de Andretti e Villeneuve por queimar a largada de 1 minuto. Lauda terminou a temporada em quarto, com 2 vitórias, uma pole e 7 pódios do ano. A expectativa era de melhorar em 79, mas isso não aconteceu. O ano de 1979 seria um pesadelo para Niki Lauda. Um carro muito inconsistente da Brabham e principalmente quebrava muito. Lauda só completou 2 corridas no ano, sendo 6º na África do Sul e 4º na Itália. De resto, abandonou todas as outras corridas. E quando a Brabham anunciou os motores Ford Cosworth para o GP do Canadá, Niki Lauda tratou de se aposentar no treino livre e nem completou a temporada. Assim, Lauda fechou 79 com 4 pontos apenas e uma P14 no campeonato. O primeiro ano dele sem pódio e vitória desde 73 com a BRM. Enquanto isso, fora das pistas, Niki Lauda lançava sua companhia aérea, a Lauda Air. Nisso, o austríaco curtia sua aposentadoria, cuidava de sua companhia aérea e ficou parado por 3 anos. Mas uma hora ele iria voltar e de fato voltou. Em 82, Niki Lauda retornava para a Fórmula 1 para correr na equipe McLaren com salário astronômico de 3 milhões de dólares. E logo de cara mostrou que ainda estava com nível. Isso pois no terceiro GP venceu o GP do Oeste dos Estados Unidos em Long Beach. E Lauda no início daquele ano, como uma figura muito vocal, foi o responsável principal pela greve dos pilotos de TT2, pois não concordava com os novos termos da superlicença, como por exemplo ter que ficar preso na mesma equipe por 3 anos. E no fim conseguiram acabar com essas cláusulas esquisitas. Em um ano tão louco e trágico como 82, Lauda chegou a brigar pelo título, mas no fim perdeu gás na batalha, terminando em 5º com 2 vitórias e 3 pódios. 1983 foi ainda mais complicado. O carro era pior que o do ano anterior e Lauda pelo 2º ano seguido perdia a batalha direta contra seu companheiro John Watson, onde no GP de Mônaco o austríaco nem se classificou para a corrida. No fim ele terminou o ano com somente 2 pódios nas 2 primeiras corridas e uma amarga 10ª colocação no campeonato. Parecia que o bom e velho Niki Lauda estava acabado, que o retorno não foi benéfico, mas ele tratou de acabar com isso. Após um ano muito difícil, a McLaren chegou com uma grande equipe de 84. O motor turbo Tag Porsche aparecia com tudo, e o seu companheiro, Alain Prost, era de altíssimo nível. A chance de título era real, mas dadas as últimas temporadas parecia difícil. E Lauda até começou de forma decente aquela temporada. Geralmente não se classificava muito bem, mas nas corridas conseguia bons resultados. Na primeira metade do ano venceu 2 vezes e foi ao pódio em 3, só que de resto, abandonos. A liderança de Prost após Detroit era de 10,5 pontos. Lauda teria que remar muito para papar esse campeonato contra o rapidíssimo Alain Prost, mas o austríaco conseguiu. Ele venceu em Silverstone, foi o 2º na Alemanha, venceu de forma histórica na Áustria, onde até ali Lauda nunca tinha vencido na Áustria, só foi ao pódio uma vez. Era uma maldição gigantesca dentro de casa. Só que ele viu Prost fora da corrida, passou o Piquet, segurou os problemas de câmbio e venceu de forma épica dentro do Osterreichring. Ali ele crescia, virava líder e mostrava que veio para ser campeão. Agora era só administrar e foi isso que ele fez. 2º na Holanda, vitória na Itália, 4º no GP da Europa e por fim 2º em Portugal para levar o campeonato por apenas meio ponto. A menor diferença de um campeão na história da Fórmula 1 e um raro campeão sem conquistar uma pole sequer no ano. Assim, Niki Lauda coroava sua carreira com um tricampeonato incrível no seu retorno para a categoria. Um ano com 5 vitórias, 0 poles, 9 pódios e é claro o tri conquistado. Dessa forma, Niki Lauda se encaminhava para sua última temporada na categoria. 1985 seria a última dança de Niki Lauda, ainda na McLaren, apesar de quase ir para a Renault na temporada de aposentadoria. Não foi um ano tranquilo, muito pelo contrário, recheado de abandonos. Foram 11 nas 14 provas que disputou, fora as 2 corridas de ausência por uma lesão no pulso. Porém, teve uma vitóriazinha, e ela veio no GP da Holanda segurando a pressão de Alain Prost nas voltas finais. Essa que seria a sua última vitória na Fórmula 1 na corrida seguinte ao anúncio da aposentadoria. E com uma 10ª posição no campeonato, 14 pontos e uma vitória, Niki Lauda pendurava o capacete. Acabava a carreira
vitória de Andreas Nicolaus Lauda na Fórmula 1. Uma carreira pra lá de vitoriosa. 171 largadas, 25 vitórias, 24 poles, 54 pódios e 3 títulos mundiais conquistados. Marcando época na Ferrari, onde é o segundo maior vencedor da história da equipe. E também na McLaren, onde conquistou o tri. Um cara que chegou pequeno, sem muitas expectativas, mas virou um dos maiores da história. Que superou um acidente assustador, teve altos e baixos na carreira, 2 aposentadorias, mas sempre conseguiu uma reviravolta e voltava ao topo. Onde inclusive após a aposentadoria ele seguiu se envolvendo com a Fórmula 1. Óbvio, teve a companhia aérea dele, que ele vendeu para a Austrian Airlines em 99, depois criou outra de custo baixo em 2003 com o nome Nick. Na Fórmula 1 virou consultor da Ferrari em 93, e depois chefão da Jaguar em 2001 e 2002, onde teve aquela famosa rodada dele após experimentar o carro moderno. Só que o seu cargo mais famoso foi de presidente não executivo da Mercedes em 2012, onde foi fundamental para a contratação de Lewis Hamilton em 2013, que foi um acerto gigantesco e o resto é história. Cargo que ocupou até a sua morte em 2019, onde em 2018 enfrentava problemas de saúde e teve que realizar até um transplante de pulmão. Só que no dia 20 de maio de 2019, infelizmente faleceu por conta de uma falência renal. No GP de Mônaco daquele ano recebeu várias homenagens do grid, especialmente da Mercedes, onde trabalhava. Ele deixou 2 filhos do casamento com Marlene Knaus, Matias e Lucas, e outros 2 do casamento com Birgit Wetzinger, os gêmeos Max e Mia, além do filho fora do casamento, Christopher. Enfim, um cara gigantesco na Fórmula 1, um dos maiores nomes da história da categoria, que marcou os anos 70 e 80, e foi uma figura muito ativa no grid após a aposentadoria. E esse foi o Pilotos Lendários envolvendo Niki Lauda. É isso, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Ó a luz, ó. Ó a luz, ó. Ó, tá a luzinha, a luzinha. Eu sou louco. Enfim, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafila_F1, de entrar no nosso Discord, de me seguir lá no Twitter, /X, também no Blue Sky, tudo na descrição. Valeu também aos membros, aqui estão eles, cara, muito obrigado aos membros. Se quiser virar um, cara, assim, é simbólico, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo, tá? Quem quiser, beleza, quem não quiser, tá ok. Mandem sugestões aqui nos comentários. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Para o que BR, lembre-se, tá no comentário fixado, tá? Cupom Primeira Fila para 10% off, mais frete grátis, nós estamos junto. Falou!